Ana, uma jovem cineasta com olhos famintos por reconhecimento e uma mente afiada como navalha, sempre viu o mundo através da lente do ceticismo. Para ela, o sobrenatural não passava de uma miragem coletiva, uma farsa elaborada para preencher lacunas da ignorância humana. Seu objetivo de vida, quase uma cruzada pessoal, era desmascarar essas ilusões. E seu próximo projeto prometia ser o maior deles. Um documentário que provaria, de uma vez por todas, que fantasmas eram invenções da mente. A fama, ela acreditava, viria de mãos dadas com a verdade nua e crua, por mais impopular que fosse. Ao seu lado, como sempre, estava Marcos, seu amigo de longa data e cinegrafista talentoso. Marcos era o contraponto perfeito para a intensidade de Ana. Mais sensível, um tanto supersticioso, mas inabalavelmente leal. Ele via o mundo com uma paleta de cores mais ampla, aceitando a possibilidade de nuances que Ana se recusava a enxergar. Sua lealdade, no entanto, era uma força motriz, e ele seguia Ana em suas empreitadas, mesmo quando um arrepio sutil percorria sua espinha. Ele confiava no talento dela, mesmo quando duvidava da premissa. A ideia para o documentário surgiu em uma noite chuvosa, entre pilhas de livros sobre lendas urbanas e teorias da conspiração. Ana, com um brilho quase febril nos olhos, propôs: "Vamos filmar em cemitérios, Marcos. Aqueles lugares onde as pessoas juram que veem coisas. Vamos instalar nossas câmeras, nossos sensores, e vamos provar que não há nada além de vento e a imaginação de quem quer acreditar." Marcos, embora um tanto apreensivo, apenas acenou. A ideia de perturbar o repouso dos mortos lhe causava um certo desconforto, uma preocupação vaga que ele não conseguia articular completamente. "Não seria um desrespeito?" Ele perguntou a voz baixa, quase inaudível. Ana apenas riu, um som seco e confiante. "Desrespeito é alimentar a ignorância, Marcos. Estamos trazendo luz." A primeira fase do projeto os levou a arquivos empoeirados e bibliotecas silenciosas, onde o cheiro de papel velho e mofo preenchia o ar. Eles vasculharam jornais antigos, relatos folclóricos e registros de casos inexplicáveis. Foi ali que os nomes de cemitérios específicos começaram a surgir repetidamente, locais onde sombras dançavam e vozes sussurravam, segundo as lendas. Um nome em particular continuava a aparecer: o Cemitério do Vale Esquecido. Para aprofundar a pesquisa, Ana decidiu que precisavam de um consultor, alguém que pudesse fornecer contexto histórico e, talvez, sem querer, material para seu desmascaramento. Assim, eles encontraram o professor Almeida, um historiador local respeitado, com um conhecimento enciclopédico sobre folclore e cemitérios antigos. Almeida era um homem de idade, com uma barba branca cuidadosamente aparada e olhos que pareciam ter visto muitas histórias. Ele os recebeu em seu escritório abarrotado de livros, o cheiro de chá de ervas pairando no ar. Quando Ana expôs sua proposta, o professor ouviu com uma paciência quase monástica. Ao final, um sorriso enigmático brincou em seus lábios. "Fenômenos paranormais, você diz? Minha jovem, há coisas entre o céu e a terra que sua ciência ainda não pode explicar. Cemitérios, especialmente os antigos, são portais para energias perturbadas, lugares de luto, de dor, de histórias inacabadas. Mexer com isso não é para os fracos de coração, nem para os céticos empedernidos." Ele alertou, sua voz suave, mas firme, sobre a delicadeza de se intrometer em domínios alheios. Ana, é claro, interpretou as palavras como um desafio velado, um convite à sua própria tese. Ela viu a relutância do professor como um sinal de que ele próprio acreditava nas lendas, o que tornaria a refutação ainda mais gloriosa. Após semanas de pesquisa,
A escolha do local principal para as gravações tornou-se óbvia: o cemitério do Vale Esquecido. Abandonado há décadas, com lápides quebradas e estátuas corroídas pelo tempo, ele era o cenário perfeito para o que Ana chamava de teatro do sobrenatural. As histórias sobre aparições noturnas, rituais sombrios e uma névoa persistente que parecia ter vida própria eram abundantes. Era o palco ideal para desmascarar as superstições, pensou Ana, um local tão saturado de lendas que qualquer manifestação poderia ser facilmente explicada. A primeira visita de reconhecimento aconteceu em uma tarde nublada. O silêncio do cemitério era quase palpável, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas secas sob seus pés e o coachar distante de um corvo. Ana andava com a confiança de um general em campo de batalha, mapeando os melhores ângulos para as câmeras, enquanto Marcos a seguia, o tripé no ombro e a câmera desligada. Eles caminharam entre os túmulos, alguns luxuosos e grandiosos, outros simples e quase apagados pela vegetação. Em um canto mais isolado, perto de um mausoléu desmoronado, Marcos sentiu um frio repentino, que não tinha nada a ver com a temperatura ambiente. Ao tentar ligar a câmera para registrar a atmosfera sombria, ela simplesmente não respondeu. A tela permaneceu escura, os botões inertes. Ele tentou de novo, e de novo, mas nada. Droga, Ana! A câmera pifou, ele disse, frustrado, balançando o equipamento. Ana se aproximou, pegou a câmera e a examinou rapidamente. Deve ser a bateria, ou algum mau contato. Coisa de equipamento velho, Marcos. Nada demais. Ela descartou o incidente como uma falha técnica banal, um contratempo menor. Mas Marcos não conseguia se convencer. Enquanto Ana falava, ele sentia um arrepio percorrer sua espinha, um pressentimento gélido que as palavras de sua amiga não conseguiam dissipar. A falha da câmera naquele lugar específico, naquele momento, parecia mais do que uma coincidência. Era quase um aviso, um primeiro sinal de que talvez, apenas talvez, o Vale Esquecido não estivesse tão vazio quanto Ana queria acreditar. O cemitério parecia observar, silencioso, aguardando. Apesar do pressentimento de Marcos, Ana estava determinada a prosseguir. O incidente com a câmera apenas reforçou sua crença de que tudo podia ser explicado, que não havia mistério, que a lógica e a tecnologia não pudessem desvendar. Os dias seguintes foram preenchidos com a montagem de um verdadeiro arsenal de equipamentos de alta tecnologia. Câmeras infravermelhas, gravadores de áudio ultrassensíveis, detectores de campo eletromagnético, termômetros digitais de precisão e até mesmo um sistema de vigilância com drones, tudo para capturar a verdade e, na visão de Ana, desmascarar as lendas. Ela queria dados irrefutáveis, provas concretas de que as histórias eram apenas invenções da mente humana. Marcos, embora relutante, era um profissional e seguiu as instruções de Ana, montando cada peça do complexo quebra-cabeça tecnológico. Antes de partirem para a primeira noite de gravação, o professor Almeida fez uma visita inesperada ao estúdio improvisado de Ana. Ele trazia nas mãos um pequeno amuleto, esculpido em madeira escura, com símbolos que pareciam ancestrais. Minha cara Ana, sei que sua mente é afiada e seu ceticismo, uma armadura. Mas há forças que não se curvam à razão. Tome isto. É uma proteção simples, um lembrete do respeito que devemos aos que se foram e aos mistérios que nos cercam. Ana o olhou com um sorriso condescendente. Professor, agradeço a gentileza, mas não preciso de superstições. Minha proteção é a ciência e meu desejo de expor a verdade. Ela recusou o amuleto com um aceno de mão, sua atitude beirando o desdém. O professor apenas suspirou, seus olhos carregados de uma sabedoria melancólica, e deixou o pequeno objeto sobre a mesa como quem planta uma semente na esperança de que um dia germine.
As primeiras noites no cemitério do Vale Esquecido foram para Ana exatamente como esperava. Sons estranhos, sussurros inaudíveis e sombras rápidas foram captados pelos equipamentos e pelos sentidos aguçados da equipe. A cada novo evento, Ana tinha uma explicação pronta. O vento uivando entre as lápides, o movimento de pequenos animais na folhagem, a ilusão de ótica criada pela luz da lua filtrada pelas árvores. Marcos, veja bem. O detector de EMF não acusou nada significativo. O termômetro está estável. É apenas o ambiente noturno de um cemitério antigo. A mente preenche as lacunas com o que espera encontrar. Ela repetia, quase como um mantra. Contudo, Marcos começou a registrar anomalias. As leituras dos detectores de EMF apresentavam picos inexplicáveis em áreas específicas, mesmo sem a presença de fontes elétricas. Os gravadores de áudio capturavam frequências que não correspondiam a nenhum som conhecido, por vezes sobrepondo-se à voz de Ana, quase como se tentassem se comunicar. Ele tentava mostrar a Ana, apontando os gráficos e espectrogramas, mas ela mantinha sua postura inflexível. Ruído de fundo, Marcos, interferência, nada que não possamos filtrar na edição. Em uma noite particularmente densa, uma névoa espessa e fria envolveu o cemitério, tornando a visibilidade quase nula. Marcos montava uma de suas câmeras em um tripé, ajustando o foco quando, através da lente, captou uma forma indistinta ao fundo. Era uma silhueta alta e esguia, que parecia pairar sobre um túmulo distante, dissolvendo-se na neblina tão rapidamente quanto apareceu. Ele congelou, o coração disparado. Ana, você viu isso? Havia algo lá, na neblina! Ele exclamou, as mãos tremendo enquanto tentava reproduzir a imagem na tela da câmera. Ana, que estava a poucos metros, não havia visto. Ela se aproximou, revisando a filmagem. Marcos, é só a neblina brincando com a luz. Um defeito na lente, talvez. Ou a sua imaginação, cansada pela noite. Ela pegou o cartão de memória e, com um gesto rápido, apagou o trecho. Não podemos deixar que isso contamine nosso material. Precisamos de objetividade. Marcos sentiu um nó na garganta, mas não discutiu. No entanto, sem que Ana percebesse, ele já havia feito uma cópia da filmagem original, guardando-a em um dispositivo separado. Aquela imagem, por mais fugaz que fosse, havia se gravado em sua mente, e ele sabia que não era um defeito. Dias depois, enquanto exploravam uma parte mais antiga do cemitério, eles encontraram uma pequena cabana de madeira, quase escondida pela vegetação. Uma senhora idosa, com cabelos brancos como a névoa e olhos profundos que pareciam ter visto eras, saiu da cabana. Ela os observou com uma expressão séria. Vocês estão perturbando os antigos, disse ela, a voz rouca, mas firme. Este lugar tem seus guardiões, e eles não gostam de ser incomodados. Há uma presença aqui, uma alma triste que busca paz. Vocês deveriam ir embora antes que seja tarde demais. Ana, sempre desafiadora, tentou argumentar. Senhora, estamos apenas documentando a história do local. Não temos intenção de desrespeitar ninguém. A velha mulher balançou a cabeça lentamente. Intenção ou não, a perturbação já começou. A presença não deve ser incomodada. Ela esteve adormecida por muito tempo, mas o barulho de suas máquinas, a sua curiosidade, despertaram-na. Cuidado, crianças. O que vocês procuram pode acabar encontrando vocês. Ela se virou e entrou na cabana, deixando Ana e Marcos em um silêncio pesado, que parecia carregar o peso de séculos. Ana tentou racionalizar as palavras da velha, como delírios de uma mente idosa, mas a advertência ressoou em Marcos, aumentando sua inquietação. A primeira manifestação verdadeiramente clara e inegável ocorreu em uma noite sem névoa, sob a luz pálida da lua. A equipe estava gravando em uma área com vários túmulos ornamentados,
quando um som seco e estrondoso ecoou pelo cemitério. Um objeto pesado, uma estatueta de anjo que adornava um dos túmulos mais antigos, despencou da sua base, caindo com força e se estilhaçando a poucos centímetros de onde Marcos estava ajustando uma câmera. O impacto foi tão violento que a terra tremeu levemente. Marcos pulou para trás, o coração na garganta. Ana, a princípio, tentou manter a calma. Vento forte, Marcos, ou a estrutura já estava comprometida pelo tempo. Ela se apressou em inspecionar a estatueta quebrada, buscando fissuras ou sinais de erosão. Mas o vento estava calmo, e a estatueta parecia ter sido derrubada por uma força súbita e concentrada, não por um desgaste gradual. O detector de EMF, que estava no chão próximo, começou a apitar freneticamente, as luzes vermelhas piscando em uma sequência alarmante. O termômetro digital, que Ana segurava, registrou uma queda abrupta de temperatura de vários graus em questão de segundos, bem no local onde a estatueta havia caído. Pela primeira vez, o ceticismo de Ana vacilou. Ela olhou para os números no termômetro, depois para o detector de EMF e, finalmente, para os olhos arregalados de Marcos. Um arrepio frio, diferente de qualquer outro, percorreu sua espinha. Uma dúvida insidiosa começou a corroer sua armadura de racionalidade. Havia algo mais aqui, algo que suas explicações lógicas não podiam abranger. A voz da velha senhora ecoou em sua mente, e o professor Almeida, com seu amuleto protetor, parecia agora menos um supersticioso e mais um sábio. O Vale Esquecido estava começando a revelar seus segredos, e Ana, pela primeira vez, sentiu um medo genuíno. O ar no cemitério parecia ter se adensado após o incidente com a estatueta. Ana, com o termômetro ainda em mãos e o detector de EMF apitando em seus ouvidos, sentiu a fragilidade de suas convicções. O arrepio que a percorreu não era de frio, mas de uma verdade incômoda que começava a se abrir caminho através de suas defesas. Marcos, por sua vez, estava pálido, seus olhos fixos no local onde o anjo de pedra jazia em pedaços. As palavras da velha senhora e os avisos do professor Almeida ecoavam em suas mentes, ganhando uma nova e aterrorizante ressonância. A partir daquela noite, os fenômenos se intensificaram com uma ferocidade que desafiava qualquer explicação. As gravações noturnas, antes preenchidas por silêncios e sons triviais, agora eram invadidas por vozes sussurrantes, por vezes claras o suficiente para distinguir palavras, embora incompreensíveis. Vultos passaram diante das lentes da câmera, tão rápidos que pareciam sombras dançando na periferia da visão. Mas lá estavam, registrados, embaçados e distorcidos, mas inegáveis. Equipamentos que Ana havia meticulosamente configurado ligavam e desligavam sozinhos. As baterias se esgotavam em questão de minutos, mesmo após serem completamente carregadas. O Vale Esquecido parecia despertar, e sua fúria era palpável. Ana, apesar de sua armadura de ceticismo ter sido rachada, ainda lutava. Ela tentava encontrar falhas nas câmeras, interferências eletromagnéticas aleatórias, mas a frequência e a intensidade dos eventos tornavam suas desculpas cada vez mais vazias. O peso daquelas noites sem sono começou a se manifestar em seu corpo e mente. Pesadelos vívidos a assombravam. Visões do cemitério sob uma névoa densa, com figuras esguias e sombrias que se moviam entre as lápides, seus rostos ocultos, mas sua presença ameaçadora. Ela acordava ofegante, o coração batendo descompassadamente, com a sensação de que não estava sozinha em seu quarto. Marcos, ao contrário de Ana, não tentava mais racionalizar. Ele estava visivelmente abalado, sua pele mais pálida, olheiras profundas sob seus olhos. O entusiasmo inicial havia sido substituído por um medo constante e paralisante. Ana, precisamos parar. Ele implorou uma noite,
enquanto revisavam as últimas filmagens. Isso está ficando perigoso. Não é um truque, não é o vento. Há algo aqui que não quer ser perturbado. Ele então mostrou a Ana as filmagens originais que ela havia descartado, as que ele havia guardado. Com a intensidade dos novos fenômenos, as anomalias antigas, antes fáceis de ignorar, agora revelavam padrões perturbadores. A figura na neblina, as distorções nos áudios, todas as pequenas peças se encaixavam em um mosaico de atividade paranormal inegável. Ana assistiu às imagens, o nó em sua garganta apertando. A verdade estava ali, em cada pixel, em cada sussurro. Mas a ambição, uma força tão poderosa quanto o medo, ainda a impulsionava. A visão de um documentário que chocaria o mundo, que a tornaria famosa, ainda pairava sobre ela. Marcos, eu sei que é assustador, ela disse, sua voz um pouco trêmula, mas tentando manter a firmeza. Mas pense no que temos aqui. Ninguém nunca capturou algo assim. Isso é material valioso. Podemos mudar a percepção das pessoas sobre o paranormal. Podemos ser os primeiros a realmente provar. Ou desmascarar, se for o caso. Só mais alguns dias, e teremos o suficiente. Pense no reconhecimento, no que isso significará para nossas carreiras. Ela manipulava, sim, mas também acreditava na grandiosidade do que estavam prestes a revelar. Marcos, embora relutante, ainda era leal a Ana. A promessa de reconhecimento, a possibilidade de fazer história, era uma tentação difícil de resistir, mesmo diante do terror crescente. Em meio a essa escalada de eventos, Ana sentiu a necessidade de aprofundar sua pesquisa sobre o cemitério. Ela não procurava mais por falhas técnicas, mas por explicações mais sombrias, por razões para a fúria que parecia emanar do solo. Em uma tarde, enquanto vasculhava os registros históricos da pequena cidade, ela encontrou um antigo diário empoeirado e esquecido em uma caixa guardada na biblioteca municipal. As páginas, amareladas pelo tempo, eram preenchidas por uma caligrafia elegante, mas cheia de dor. O diário pertencia a Cecília, uma mulher que havia vivido na região séculos atrás. As entradas detalhavam uma vida marcada pela injustiça, pela traição e por uma morte cruel. Cecília fora acusada de bruxaria, condenada por uma comunidade ignorante e enterrada sem honra no cemitério que Ana e Marcos estavam agora profanando. A última entrada falava de um desejo ardente de vingança, de uma alma que prometia não encontrar a paz até que a verdade viesse à tona e seus algozes pagassem por seus crimes. A descoberta do diário foi um golpe para Ana. A presença, mencionada pela velha senhora, a alma triste do professor Almeida, agora tinha um nome, uma história, uma motivação. O ceticismo de Ana desmoronava sob o peso da evidência e da emoção. A gota d'água, o ponto sem retorno para Ana, veio durante a exploração de uma cripta antiga, escondida sob uma árvore centenária. A equipe havia decidido filmar ali, atraídos pela atmosfera opressora do local. Marcos estava configurando a iluminação, enquanto Ana examinava as inscrições em uma lápide de mármore. De repente, uma força invisível e poderosa a atingiu, lançando-a contra a parede fria da cripta. Seu corpo colidiu com o mármore com um baque seco, e ela sentiu uma dor aguda na cabeça. Marcos correu para ajudá-la, seus olhos arregalados de horror. Não havia ninguém por perto, nenhuma corrente de ar, nada que pudesse explicar o empurrão. Ana, com a cabeça latejando e o corpo dolorido, levantou-se cambaleante. O medo que sentia agora era diferente, mais profundo, mais real do que qualquer coisa que já havia experimentado. Não era apenas o medo do desconhecido, mas o medo de ter despertado algo que não poderia controlar, algo que agora sabia seu nome. Ela olhou para Marcos, seus olhos suplicando por compreensão, e pela primeira vez admitiu para si mesma e para ele que havia algo além de sua compreensão, algo que suas câmeras e sua razão não podiam capturar
ou desmascarar. O cemitério não era apenas um local para um documentário. Era um lugar de dor, de injustiça e de uma presença que exigia ser ouvida. Com a revelação do diário e o choque físico do ataque na cripta, Ana não podia mais negar a verdade. O ceticismo, antes sua armadura inabalável, havia se estilhaçado em 1000 pedaços, revelando uma vulnerabilidade que ela jamais imaginara possuir. A noite após o incidente foi longa e insone. Enquanto a mente de Ana fervilhava com as novas informações, ela sentiu a necessidade premente de rever todo o material gravado. Mas desta vez, com olhos diferentes, com uma mente aberta para o inexplicável. Marcos, ainda pálido e visivelmente abalado pelo que testemunhara, concordou em ajudá-la. Eles se sentaram diante dos monitores, reproduzindo horas de filmagens que antes Ana havia descartado como falhas técnicas ou meras coincidências. Cada sussurro inaudível, cada sombra fugaz, cada equipamento que falhava misteriosamente, agora ganhava um novo e aterrorizante significado. O que antes era uma mancha na lente, agora se revelava como um vulto translúcido, uma forma etérea que parecia observar cada movimento deles. Os ruídos que pareciam o vento transformaram-se em vozes distorcidas, quase imperceptíveis, mas claramente presentes. Eles pausaram a gravação da noite da neblina densa, e ali, ao fundo, a figura indistinta que Ana havia mandado remover da edição, agora parecia ter contornos mais definidos, um rosto sombrio e olhos vazios que pareciam fitá-los diretamente da tela. Não havia mais margem para racionalizações. As evidências eram inegáveis, chocantes em sua clareza. Ali, gravado em alta definição, estava a prova irrefutável de que não estavam sozinhos naquele cemitério, e que a presença não era uma lenda, mas uma realidade palpável. O diário de Cecília, aberto sobre a mesa, adicionava uma camada de profunda tristeza àquela revelação. Ele descrevia a vida de uma mulher que, apesar de sua bondade e cura, fora condenada pela ignorância e pelo medo. Cada palavra escrita com a tinta desbotada ressoava com a dor de uma alma injustiçada. Cecília, uma curandeira herbalista, havia sido rotulada de bruxa por aqueles que não compreendiam seus métodos. Seu crime? Ter curado uma criança que os médicos da época haviam desistido. Sua recompensa? Ser arrastada pelas ruas, humilhada e, finalmente, enforcada, com seu corpo jogado em uma vala comum no canto mais esquecido do cemitério, sem sequer uma simples lápide para marcar seu repouso. O diário terminava com uma maldição, um lamento profundo que prometia que a paz só viria quando sua honra fosse restaurada e seus algozes ou seus descendentes sentissem o peso de sua dor. Com o coração pesado, Ana soube que precisava de mais respostas. Havia apenas uma pessoa que poderia preencher as lacunas, alguém que desde o início tentara alertá-los. Ela procurou o professor Almeida. Ao chegar à casa do professor, Ana encontrou-o sentado em sua poltrona, cercado por livros e manuscritos antigos. A expressão em seu rosto era de serena sabedoria, mas também de uma tristeza profunda, como se ele já soubesse o que Ana viera lhe contar. Ela entregou-lhe o diário de Cecília. O professor o pegou com reverência, seus dedos enrugados acariciando a capa antiga. Cecília, ele murmurou, seus olhos marejados. Uma alma pura, destruída pela escuridão da ignorância humana. Eu sabia que ela estava ali, Ana. Sua energia, seu sofrimento, é uma das presenças mais fortes que já senti naquele lugar. Ela não encontrou a paz. Sua alma está presa, buscando justiça, ou talvez vingança. O professor Almeida explicou que a maldição de Cecília não era um ato de pura maldade, mas um grito de angústia de uma alma que se recusava a ser esquecida. Ele descreveu os rituais que Cecília havia praticado secretamente, não para conjurar o mal, mas para proteger sua essência,
para garantir que sua história não morresse com ela. A maldição era um mecanismo de defesa, um último recurso de uma mulher desesperada para que sua verdade fosse ouvida. A energia de Cecília não era destrutiva por natureza, mas se tornava violenta quando provocada, quando sua dor era ignorada ou desrespeitada. Você e Marcos, com todo o seu equipamento e sua intenção de desmascarar, perturbaram profundamente seu repouso, disse o professor, sua voz suave, mas firme. Vocês não viram uma farsa, viram a manifestação de um sofrimento milenar. A ambição de vocês despertou uma vingança adormecida, Ana. Aquelas palavras perfuraram Ana mais fundo do que qualquer empurrão invisível. A percepção de que sua busca por fama havia, na verdade, profanado uma tragédia e irritado uma alma em sofrimento a atingiu como um raio. A realização de que a vingança de Cecília poderia agora estar se voltando contra eles, que eles mesmos poderiam ser os novos algozes de sua história, causou um arrepio gélido que percorreu sua espinha. Naquela noite, Ana teve um sonho vívido, mais real do que qualquer coisa que já experimentara. Ela se viu no cemitério, mas não era o lugar decrépito que conhecia. Era um lugar de beleza sombria, onde a névoa dançava entre as árvores. Uma figura translúcida e etérea surgiu diante dela. Seus olhos, embora sem forma definida, transmitiam uma dor profunda e uma sabedoria ancestral. Era Cecília. A presença não falava com palavras, mas com imagens, com sensações. Ana sentiu a humilhação, a dor da traição, o desespero de ser condenada por algo que era puro. Ela sentiu o amor de Cecília pela natureza, sua dedicação em curar os outros e a injustiça brutal de sua morte. Mas, acima de tudo, ela sentiu um desejo avassalador por redenção, não por vingança. Cecília queria que sua história fosse ouvida, que sua honra fosse restaurada, que a verdade viesse à luz. Ana acordou suada, o coração batendo forte, mas com uma clareza que nunca tivera. A maldição não era de destruição, mas de revelação. Contudo, a revelação veio com um preço. Marcos, aterrorizado pelos eventos recentes e pela imprudência de Ana, estava cada vez mais distante. Ele não atendia mais às suas ligações e as poucas vezes em que Ana o encontrava, ele evitava seu olhar. A lealdade que os unia havia sido severamente testada. Ele se sentia traído, não apenas pela imprudência de Ana em continuar as gravações, mas pela sua negação inicial em face das evidências. Marcos havia sido o primeiro a sentir o peso daquelas energias, o primeiro a alertar. Agora, ele carregava o fardo de um medo que Ana havia demorado a reconhecer. Ele não queria mais fazer parte daquilo, não queria mais arriscar sua sanidade, sua vida. A amizade deles, antes inabalável, estava à beira do colapso, uma vítima colateral da ambição desmedida de Ana e da fúria adormecida de Cecília. A maldição de Cecília, antes uma força externa e etérea, começou a se manifestar de forma mais insidiosa, corroendo Ana por dentro. Os sintomas físicos eram inegáveis. Um cansaço extremo que nenhuma quantidade de sono conseguia mitigar, uma fadiga que pesava em seus ossos como chumbo. Pequenas marcas roxas surgiam em sua pele, sem lembrança de qualquer impacto, como se dedos invisíveis a tivessem apertado durante a noite. A sensação de estar sendo constantemente observada tornou-se uma sombra persistente, um arrepio na nuca mesmo em plena luz do dia, em ambientes familiares. Ela sentia-se drenada, sua energia vital esvaecendo-se a cada dia, como se uma parte dela estivesse sendo consumida lentamente. A ironia era cruel. Ela havia buscado desmascarar o invisível. E agora, o invisível estava a desmascarando, revelando sua vulnerabilidade e a arrogância de sua descrença. O medo não era mais abstrato. Era uma realidade palpável que a sufocava. A culpa, antes um sussurro distante, transformou-se em um grito ensurdecedor dentro de sua mente.
Ana finalmente aceitou a gravidade da situação, percebendo que sua busca por fama não apenas profanou um local sagrado, mas também despertou uma dor ancestral. A responsabilidade por ter perturbado o repouso dos mortos, por ter desrespeitado a memória de Cecília e, acima de tudo, por ter arrastado Marcos para aquele abismo, pesava sobre ela como uma lápide. As imagens das noites no cemitério, os sons inexplicáveis, os vultos, tudo agora ganhava um novo e aterrorizante significado. Ela não era uma caçadora de fantasmas. Era uma intrusa, uma perturbadora da paz, e Cecília estava cobrando o preço. A ambição que a impulsionava havia se tornado sua própria maldição, e Ana sentia-se presa em uma teia de consequências que ela mesma tecera. A necessidade de redenção era urgente, quase desesperadora. Ana sabia que precisava de Marcos, não apenas como amigo, mas como um parceiro na busca por consertar o erro que haviam cometido. Ela tentou se reconectar com ele, incansavelmente. Ligações não atendidas deram lugar a mensagens de texto suplicantes, e estas a visitas inesperadas à sua casa. Marcos, por favor, me escute. Eu errei. Eu fui cega. Eu fui estúpida. Mas agora eu vejo. Eu preciso da sua ajuda. Precisamos ajudar Cecília. Ela implorou, sua voz embargada pela emoção, durante um encontro forçado no café favorito deles. Marcos, inicialmente, manteve uma barreira de ressentimento e medo. Seus olhos, antes cheios de lealdade e admiração, agora refletiam uma mistura de mágoa e terror. Ele relutou, lembrando-a de todas as suas advertências ignoradas, de seu próprio sofrimento em meio ao caos. Ele questionou a sinceridade de seu arrependimento, temendo que fosse apenas mais uma manobra para conseguir o que queria. Mas a sinceridade na voz de Ana, a palidez em seu rosto, o tremor em suas mãos e a profundidade de seu desespero eram inegáveis. Ele viu a antiga Ana, a cética ambiciosa, desmoronar diante dele, revelando uma mulher quebrada e aterrorizada. A visão de Ana, antes tão forte e inabalável, agora tão frágil e arrependida, tocou uma fibra em seu coração. A lealdade que ele sentia por ela, embora ferida, ainda existia. Ele concordou em ouvir, em considerar, em dar uma chance à redenção. Com Marcos ao seu lado novamente, ainda que relutante, Ana procurou o professor Almeida. O historiador, com sua sabedoria tranquila e olhar penetrante, não se mostrou surpreso com a virada dos acontecimentos. Ele já esperava por isso. Juntos, eles mergulharam em antigos tomos e documentos, buscando uma forma de libertar Cecília. O professor explicou que a alma de Cecília não buscava vingança no sentido literal, mas sim um reconhecimento. A maldição não era um ato de maldade, mas um grito por justiça, uma busca por ter sua história devidamente contada e sua honra restaurada. A redenção, ele revelou, não viria através de rituais complexos ou exorcismos, mas através da verdade. A história de Cecília precisava ser exposta ao mundo, sua inocência proclamada, o sofrimento que ela suportou, reconhecido. Somente assim, sua energia perturbada poderia encontrar a paz. O documentário de Ana, que antes seria uma ferramenta de desmascaramento, agora se transformaria em um veículo de verdade e redenção. A decisão foi tomada. Eles voltariam ao cemitério, não para explorar ou profanar, mas para honrar. A última noite seria diferente. Não haveria cinismo, apenas respeito e o desejo sincero de trazer paz a Cecília. À medida que se aproximavam dos portões enferrujados, a atmosfera era palpável. Uma névoa espessa, quase sobrenatural, envolvia as lápides tombadas, e o ar estava carregado de uma energia opressora. Os equipamentos, antes ferramentas de investigação, agora pareciam meros apêndices diante da força invisível que os cercava. A atividade paranormal atingiu seu pico. Sussurros se transformaram em vozes audíveis,
embora ininteligíveis. Vultos passaram por eles com uma velocidade alarmante. Uma rajada de vento frio, que parecia vir do nada, atingiu-os, quase derrubando a câmera de Marcos. Objetos caíam ao redor, pedras e galhos secos se movendo como se impulsionados por uma fúria invisível. O medo era avassalador, um terror primordial que ameaçava paralisá-los. Ana sentiu a presença de Cecília mais forte do que nunca, uma mistura de dor, raiva e uma profunda tristeza. A manifestação era assustadora, quase insuportável, uma última prova, um último grito de desespero antes de uma possível libertação. Marcos, pálido e tremendo, mal conseguia segurar a câmera, mas seus olhos encontraram os de Ana, um pacto silencioso de que não recuariam. Eles estavam ali para Cecília e não iriam falhar. O momento de honrar e redimir estava prestes a acontecer. No ponto central do cemitério, onde a lápide de Cecília jazia quase esquecida, a manifestação atingiu seu auge. Não era mais uma questão de sombras fugazes ou sussurros distantes. A própria atmosfera ao redor deles parecia se contorcer. Uma névoa densa e esverdeada começou a se erguer do solo, girando e pulsando com uma energia palpável. Dentro dela, formas indistintas se moviam, contornos humanos que pareciam feitos de fumaça e desespero. Os sons se intensificaram, transformando-se em um lamento coletivo, um coro de vozes sofridas que ressoavam em seus ossos. Era o grito de Cecília, mas também, talvez, de todos os que ali jaziam sem paz. Luzes estranhas, pulsantes e fantasmagóricas dançavam entre as árvores retorcidas, iluminando os semblantes aterrorizados de Ana e Marcos. O frio era excruciante, penetrando suas roupas e atingindo o âmago de suas almas, mas ao mesmo tempo, pontadas de calor inexplicável irradiavam do chão como se a terra estivesse febril. Sensações físicas esmagadoras os assaltavam. Uma pressão invisível em seus peitos, o ar rarefeito, a vertigem que ameaçava derrubá-los. Marcos, com a câmera firmemente apoiada no ombro, lutava para manter o foco, seu corpo tremendo incontrolavelmente, não apenas pelo frio, mas pelo terror que o envolvia. Sua respiração era superficial, mas ele se recusava a desviar o olhar da cena sobrenatural que se desenrolava diante dele. Ele sabia que este era o momento, a prova final. Ana, por sua vez, sentiu uma força irresistível puxá-la para o epicentro da manifestação. O medo ainda estava lá, um nó apertado em seu estômago, mas ele estava misturado com uma determinação feroz, uma necessidade urgente de cumprir sua promessa. Ela não trazia consigo nenhum equipamento eletrônico, nenhuma ferramenta de medição ou detecção paranormal. Em suas mãos, segurava apenas o diário antigo de Cecília, suas páginas amareladas e gastas, e em seu coração, um pedido sincero de perdão. Avançando um passo de cada vez, Ana se aproximou da névoa giratória, que parecia se adensar e tomar uma forma mais definida à medida que ela se aproximava. Ela podia sentir a dor, a raiva e a injustiça emanando daquela presença. Era um turbilhão de emoções antigas, presas no tempo. Parando a poucos metros da forma etérea, que agora parecia uma silhueta feminina, Ana ergueu o diário. Sua voz, inicialmente trêmula, ganhou força com cada palavra. Cecília, ela começou, sua voz ecoando no silêncio sobrenatural que se seguiu ao seu chamado. O lamento cessou, as luzes diminuíram, e a névoa pareceu se estabilizar como se a própria entidade estivesse ouvindo. Eu sinto muito. Sinto muito pelo que fizeram a você. Sinto muito por ter perturbado seu descanso. Eu vim aqui para consertar, para te honrar, para contar a sua história com a verdade que você merece. As palavras de Ana eram um bálsamo para a alma atormentada. Ela não falava como uma cientista, nem como uma cineasta buscando um bom ângulo, mas como um ser humano reconhecendo a dor de outro.
Ela abriu o diário, não para ler em voz alta, mas como um símbolo, um testemunho físico da vida e do sofrimento de Cecília. Seu nome não será mais esquecido, Cecília. Sua injustiça será revelada. Seu grito será ouvido. Marcos, apesar do terror que o envolvia, manteve a câmera firme. Ele sabia que cada segundo era crucial. A energia caótica ao redor dele tentava dominá-lo, sussurros em seu ouvido, toques gelados em sua pele, mas ele resistiu. Sua lealdade a Ana era inabalável, e ele entendia a importância daquele momento. Ele estava ali para documentar a redenção, para ser a testemunha ocular de uma libertação que desafiava toda a lógica. Ele era o escudo de Ana, sua conexão com o mundo físico, e ele não permitiria que nada a impedisse de completar sua missão. À medida que Ana continuava a falar, a energia caótica de Cecília começou a se acalmar. Os movimentos bruscos na névoa se suavizaram. Os sons diminuíram para um murmúrio suave, quase um suspiro. A forma etérea de Cecília, antes turbulenta e ameaçadora, começou a se dissipar. Mas antes de desaparecer completamente, uma luz suave e cálida irrompeu do centro da névoa. Era uma luz que não queimava, mas aquecia, uma luz de paz e gratidão. Ela envolveu Ana por um breve momento, uma carícia invisível de uma alma finalmente em repouso. Então, tão repentinamente quanto surgiu, a luz se esvaiu, e a névoa fantasmagórica se dissolveu no ar da noite, deixando para trás apenas o silêncio e uma sensação indescritível de tranquilidade. O ar gelado do cemitério pareceu se dissipar, substituído por uma leve brisa que balançava as folhas das árvores, um som suave e reconfortante. O peso opressor que pairava sobre eles se levantou, e a sensação de vigilância constante finalmente se foi. Ana e Marcos ficaram ali, exaustos, mas com uma leveza no coração que não sentiam há muito tempo. O sol começava a espreitar no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, e a luz da aurora banhava as lápides, revelando a beleza serena do local. Ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol tocaram a terra úmida, Ana e Marcos se aproximaram da lápide de Cecília. O que viram os encheu de uma emoção profunda. Ali, brotando da terra rachada ao lado da pedra fria, uma pequena flor silvestre havia desabrochado durante a noite. Era delicada, com pétalas brancas imaculadas, um contraste vívido com a terra escura e o mármore cinzento. Não havia nenhuma outra flor similar nas proximidades. Era um sinal, um gesto silencioso de agradecimento, uma prova tangível de que Cecília havia encontrado a paz e a libertação. Aquele pequeno botão florido era a manifestação da gratidão de uma alma, a confirmação de que sua história finalmente seria contada com a honra que lhe era devida. Ana e Marcos permaneceram ali, observando a pequena flor, o silêncio da manhã quebrado apenas pelo canto distante de um pássaro. A exaustão física era imensa, mas a alma deles sentia um alívio profundo, uma leveza que substituíra o terror e a opressão das noites anteriores. O cemitério, antes um palco de manifestações aterrorizantes, agora parecia envolto em uma aura de paz, como se toda a dor acumulada ao longo dos séculos tivesse finalmente encontrado seu descanso. Ana sentiu as lágrimas escorrerem, não de medo, mas de uma mistura complexa de gratidão, remorso e uma nova compreensão do mundo. Seu ceticismo intransigente, que antes a definia, havia se desfeito como a névoa matinal. Ela percebeu que sua arrogância em desacreditar o que não podia ver ou tocar a havia cegado para uma verdade muito mais profunda e complexa. Uma verdade que residia na interconexão de todas as existências e na persistência de emoções além da vida. O retorno para casa foi em um silêncio pensativo. Ambos sabiam que a experiência os havia mudado irreversivelmente.
O projeto, que começou como uma busca por fama e a desmistificação do paranormal, havia se transformado em uma jornada de autodescoberta e redenção. Ana olhava para as filmagens brutas com um novo olhar. As imagens, antes descartadas como falhas técnicas ou truques da mente, agora eram testemunhos inegáveis. Os murmúrios, os vultos, as luzes estranhas, tudo ganhava um novo significado. O rosto de Cecília, antes uma figura de tragédia histórica, agora era o rosto de uma alma que clamava por justiça. E Ana sentia a responsabilidade de ser sua voz. A montagem do documentário tornou-se um processo catártico para Ana. Ela mergulhou nas horas de filmagem, não com a intenção de criar um espetáculo de terror, mas de tecer uma narrativa de compaixão e verdade. As cenas mais assustadoras foram mantidas, mas contextualizadas com a jornada de Cecília e a transformação da própria Ana. Ela incluiu trechos do diário, a voz do professor Almeida explicando a história e o folclore, e até mesmo sua própria voz, narrando sua descrença inicial e seu eventual despertar. O documentário não era mais sobre desmascarar fantasmas, mas sobre honrar uma vida esquecida e a busca pela redenção. Era uma história sobre o perigo de julgar o que não se compreende e a beleza de encontrar a humanidade em lugares inesperados. O professor Almeida, ao ver o novo corte do documentário, ficou profundamente emocionado. Seus olhos, geralmente velados por uma melancolia antiga, brilharam com orgulho. "Você fez a coisa certa, Ana", ele disse, sua voz embargada. "Você não apenas deu voz a Cecília, mas também a muitos outros que foram silenciados pela história e pelo preconceito. Sua coragem em aceitar o desconhecido e em mudar sua perspectiva é admirável. Ele ofereceu seu conhecimento e sua credibilidade para legitimar a história de Cecília, ajudando a garantir que a narrativa fosse historicamente precisa e respeitosa. A relação entre Ana e Marcos havia sido testada ao limite, mas emergira mais forte do que nunca. A amizade deles, antes baseada em lealdade profissional e companheirismo casual, agora era forjada na fornalha de uma experiência sobrenatural compartilhada. Marcos, que havia sido cético cauteloso, agora era um crente convicto. Ele olhava para Ana com um respeito renovado, não apenas pela sua habilidade como cineasta, mas pela sua capacidade de se curvar diante da verdade, mesmo quando ela desafiava todas as suas crenças anteriores. A reconciliação foi silenciosa, expressa em olhares de compreensão e em gestos de apoio mútuo. Eles eram parceiros, não apenas em um projeto, mas em uma nova compreensão da existência. Quando o documentário foi lançado, a reação do público foi imediata e polarizada. Alguns críticos o ridicularizaram como sensacionalismo disfarçado de arte, enquanto outros o aclamaram como uma obra-prima de coragem e honestidade. Mas a maioria das pessoas, especialmente aquelas abertas a narrativas que desafiavam o convencional, foi profundamente tocada. A história de Cecília ressoou, e a jornada pessoal de Ana, de cética a crente, cativou a audiência. O documentário gerou discussões intensas em fóruns online e programas de televisão, com pessoas compartilhando suas próprias experiências inexplicáveis e questionando os limites da ciência e da percepção humana. Ana, de repente, se viu no centro de um debate cultural, não como a cineasta que desmascara, mas como a que revela. Ela recebeu convites para palestras e entrevistas, e em cada oportunidade, ela falava não apenas sobre o documentário, mas sobre a importância do respeito, da empatia e da mente aberta. Ela enfatizava que a verdadeira coragem não estava em provar que algo não existia, mas em aceitar a possibilidade de que o universo era muito mais vasto e misterioso do que se poderia imaginar. O cemitério de Cecília, antes um local de lendas sombrias e vandalismo ocasional,
começou a receber visitantes que vinham para prestar homenagem, deixando flores e mensagens de respeito. A história de Cecília, contada por Ana, havia transformado a percepção de um local e, mais importante, a percepção de uma alma. Ana percebeu que seu trabalho agora tinha um propósito muito maior do que a fama ou o reconhecimento. Ela havia encontrado uma voz, não apenas para si mesma, mas para aqueles que não podiam falar. O documentário, embora não fosse o tipo de sucesso comercial que ela inicialmente almejava, alcançou algo muito mais significativo. Ele tocou corações, mudou mentes e, mais importante, trouxe paz a uma alma atormentada. A aceitação pública, embora dividida, validou a jornada de Ana e Marcos, e eles sabiam que este era apenas o começo de uma nova fase em suas vidas e carreiras. Aquele cemitério e a alma que encontraram lá havia aberto seus olhos para um mundo que eles nunca souberam que existia. O sucesso inesperado do documentário de Ana transcendia as métricas de audiência. Ele se tornou um fenômeno cultural, não pela polêmica barata que Ana outrora buscava, mas pela sua honestidade palpável e pela profundidade emocional com que abordava a história de Cecília. Longe de ser um mero entretenimento, a obra de Ana se transformou em uma ferramenta de conscientização, um catalisador para discussões sobre a justiça histórica e o respeito aos mortos. Ana, antes motivada por um desejo quase egoísta de ascensão, agora usava sua nova e inesperada plataforma para advogar por causas maiores, defendendo o respeito a locais históricos negligenciados e a valorização das lendas locais, que muitas vezes carregavam verdades esquecidas. Sua voz, antes cética e mordaz, agora ressoava com uma autoridade moral recém-descoberta. Essa transformação foi um divisor de águas em sua carreira. Ana abandonou definitivamente a busca por sensacionalismo, percebendo que a verdadeira arte residia em explorar a complexidade da condição humana, a riqueza da história e o mistério inerente à existência com uma sensibilidade e uma profundidade que ela antes nem imaginava possuir. Ela se dedicou a novos projetos documentais, cada um deles uma jornada de descoberta, não apenas para o público, mas para ela mesma. Tornou-se uma voz respeitada no campo, suas obras elogiadas não apenas pela qualidade técnica, mas pela integridade ética e pela capacidade de tocar a alma de quem as assistia. Sua ambição não desapareceu, mas foi transmutada em um desejo de iluminar, de dar voz aos silenciados e de fomentar a compreensão. Marcos, por sua vez, continuou ao lado de Ana, seu fiel cinegrafista, e agora um amigo inseparável e confidente. A experiência no cemitério havia moldado sua percepção do mundo, conferindo-lhe uma nova apreciação pelo invisível e pelo inexplicável. Ele não era mais apenas o técnico competente, mas um parceiro criativo, um observador perspicaz, que sabia captar a essência de uma cena, a emoção de um momento. Sua sensibilidade, antes vista por Ana como uma fraqueza, agora era uma força, um complemento essencial à determinação da diretora. Ele havia amadurecido, tornando-se mais do que um mero colega de trabalho. Era um guardião da nova visão de Ana, um pilar de apoio em sua jornada contínua. O impacto do documentário e da história de Cecília se estendeu para além do círculo artístico. A comunidade local, que antes via o cemitério com uma mistura de medo e indiferença, começou a encará-lo com um novo respeito. A história de Cecília, antes uma lenda sombria, foi finalmente reconhecida em sua plenitude, sua injustiça lamentada, sua memória honrada. O cemitério, outrora abandonado e profanado, transformou-se em um local de reflexão, um santuário silencioso onde as pessoas podiam se conectar com o passado, aprender sobre a resiliência do espírito humano e meditar sobre a importância da justiça. As lápides, antes esquecidas, eram agora limpas, e de vez em quando, novas flores eram depositadas,
um testemunho silencioso de que a memória de Cecília havia, finalmente, encontrado a paz. Anos se passaram desde aquela noite transformadora no cemitério. Ana e Marcos, agora com cabelos um pouco mais grisalhos e olhares mais serenos, decidiram revisitar o local que havia mudado suas vidas para sempre. O cemitério estava diferente. As ervas daninhas haviam sido controladas, as lápides mais antigas restauradas com carinho. A natureza, embora ainda presente, parecia coexistir em harmonia com a memória dos que ali repousavam. À medida que se aproximavam do túmulo de Cecília, um sorriso suave surgiu nos lábios de Ana. Havia um pequeno canteiro de flores silvestres em torno da lápide, cuidadosamente cultivado, e uma pequena placa de madeira, esculpida à mão, dizia: Cecília, honrada e lembrada. Ana tocou a pedra fria da lápide, sentindo uma conexão profunda e inabalável com a mulher cuja história ela havia ajudado a resgatar. Marcos, ao seu lado, ajustou a câmera, não para filmar um fenômeno, mas para capturar a quietude e a beleza daquele momento. Ana se virou para a lente, seus olhos brilhando com uma sabedoria que a jovem cética de anos atrás jamais poderia ter imaginado. Havia uma paz em seu semblante, uma resignação gentil, que só podia vir de quem havia confrontado seus próprios preconceitos e emergido transformada. Ela não era mais a caçadora de fantasmas, mas uma guardiã de histórias. Com um sorriso sereno, uma pessoa que havia encontrado redenção ao dar voz aos que foram silenciados, Ana sussurrou para a câmera, suas palavras ecoando o silêncio respeitoso do cemitério. Algumas histórias precisam ser contadas, e algumas verdades, sentidas. O vento suave sussurrou entre as árvores, como se o próprio cemitério concordasse. E o sol poente lançou longas sombras douradas sobre as lápides, marcando o fim de uma jornada e o início de um legado duradouro.